Fala pessoal, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Para aquelas pessoas que estão querendo abrir, estão prestes a abrir o seu home studio aí, ou que acabaram de abrir um novo negócio, que está no formato de home studio, ou até mesmo você que quer se profissionalizar nessa área, sair da sua casa e ir para um local, transformar esse estúdio aí numa empresa ou inicialmente num negócio para depois se transformar numa empresa. Existem 4 coisas básicas que você vai precisar fazer. E é isso que eu vou falar nesse vídeo aqui para vocês. Bom, direto ao ponto, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que quem está começando, né, se você já começou, ainda dá tempo, você precisa se planejar. Eu chamo de planejamento estratégico. O que é o planejamento estratégico? É você colocar, né, na mesa, no papel, no computador, né, eu dou nas minhas mentorias e nos meus cursos uma ferramenta, uma planilha, onde tem 6 módulos ali e a pessoa vai preenchendo, eu vou ensinando a preencher, para que a pessoa tenha o seu planejamento completo, pelo menos para 12 meses, de tudo aquilo que ele vai precisar. Né? Um planejamento estratégico no formato que eu faço, tanto para mim quanto para os meus clientes, meus mentorados, enfim, eu dou nos meus cursos. Ele tem 6 módulos. O primeiro módulo é o mapa estratégico, que vai desenhar, né, é um mapa, é o desenho do seu negócio, que um dia vai virar uma empresa e a gente espera que esse dia seja o mais rápido possível. Então a gente tem que desenhar o seu negócio, tudo que faz parte dele. Para quem você vai vender, o que você vai vender, seus parceiros, seus fornecedores, seus prestadores de serviço, seu posicionamento, a sua mensagem, tem temas diversos ali que você vai precisar descrever, até para que se você for querer trazer um sócio, ou se seja para você mesmo, né, que as revisões do planejamento estratégico que a gente sempre faz, e eu recomendo que sejam feitas a cada 6 meses, é o que eu faço aqui na indústria da música e lá na minha empresa de mentoria consultiva, vão ser feitas eternamente. Por isso que eu sempre recomendo, não faça plano de negócio. Aquele modelo arcaico de plano de negócio que você vê na internet aí, abandone isso. Faça direto um planejamento estratégico que você vai ter muito mais temas na mão, né, de forma mais rápida, simples e direta para você já sair implementando. Depois do mapa, a gente desenha o seu portfólio de produtos e serviços. Ou só produtos, ou só serviços, ou mix, pode ser produto físico e digital, enfim, aquilo que você vai vender para que a gente te ajude a precificar isso e montar os mix, né? Portfólio de produtos e mix, para que os mix componham algumas das campanhas que você vai fazer ao longo do ano para você ser bem sucedido e ganhar dinheiro. E aí, mix, posso vir explicar, se você quiser em algum vídeo, coloca aí, comenta aí abaixo, né, do que eu vou falar nesse vídeo, o que você tem dúvida, o que você gostaria que eu traga de maneira detalhada aqui para você. Terceiro ponto, terceiro tema, né, o módulo aí do planejamento estratégico é a jornada do cliente, que envolve 4 processos e que você vai ter que desenhá-la de forma macro para você entender como que o cliente chega até você, como que você converte esse possível cliente no cliente pagante, como que você entrega para ele e depois como você faz ele voltar. O 4º módulo é a estratégia financeira, que todo mundo acha que é um negócio, né, do outro mundo, mas não é. Eu vou te dar uma planilha, e aí, em cima dessa planilha, que tem receitas, despesas fixas, variáveis e a margem de lucro, ela é meio automática, você só preenche as suas projeções, né, já que é daqui para o futuro, você vai preencher tudo aquilo que você quer vender, o quanto você quer vender todos os meses para ter lá a receita que você deseja, quanto você vai ter de despesa fixa, de variável, para você ir calculando e projetando a sua margem de lucro mês a mês para os próximos 12 meses. E aí, revendo a cada 6 meses. Então, precisa-se fazer uma estratégia financeira para projetar suas metas de receitas e despesas, porque senão, se você não souber quanto você quer vender, quanto você vai ter, quanto você deseja ter de receita, né? Qualquer coisa que vier tá bom. Então tem que ter meta de receita, de despesa, de margem de lucro, para você ver essa curvinha lá que tem na planilha automática, você não precisa fazer nada, a planilha te dá um monte de coisa, você precisa obviamente abastecer com seus números, ela vai te dar os gráficos, vai te dar toda a margem de lucro, a curva 80-20, uma série de coisas lá, e aí você vai ter tudo na mão para coordenar os números de fechamento ao longo dos meses. Depois da planilha de estratégia financeira vem o cronograma, né? Você vai ter que ter datas de coisas que você vai fazer ao longo dos meses. Por quê? Porque você não definiu o que você quer vender. E aí, se tem mais de uma coisa, quando você vai fazer marketing pós-venda, venda do quê? Você tem que colocar isso num cronograma. E por último, você tem que ter um plano de ação para
colocar aquilo em prática que você está dizendo. Então, esses 6 módulos do planejamento estratégico são necessários você fazer. De preferência para quem ainda, inclusive, nem abriu o seu home studio. Mas, se você já abriu, é hora de você fazer, inclusive já pensando no ano que vem, porque o final do ano já está aí, né? Então, primeiro tema, se você quer ter um home studio bem sucedido, vai precisar ter um planejamento estratégico, porque você tem que encarar o seu home studio como uma empresa. Enquanto você encarar como um hobby, como um quartinho que está aí na sua casa, como um ganhozinho ou outro que você tem ali de vez em quando, seja com uma trilha, um servicinho, uma música que você vende, alguma coisa assim, você não vai ser visto como profissional, e não se visto como profissional, não sendo visto, você também não vai criar essa autoridade para vender consistentemente e até, quem sabe, poder fazer o que muitas pessoas que me procuram querem, né, no final das contas, é abandonar o seu trabalho CLT, o seu serviço, enfim, aquilo que você faz como empregado, e passar a viver do seu próprio trabalho, do seu próprio ganho, seja em casa ou seja, como aqui na indústria da música, num local aí onde você montou o seu estúdio para você viver da sua música. A segunda coisa que você vai precisar fazer é trabalhar seu marketing, né? Que é um dos elementos da jornada do cliente, mas lá no planejamento estratégico a gente desenhou a jornada do cliente para você entender de forma macro o que você vai ter que fazer para captar, para vender e para o cliente voltar. Agora, a gente vai para a prática. Você vai precisar entender como você vai atrair esse cliente, né? Quais as plataformas você vai usar, vai ser Instagram, vai ser YouTube, com que frequência, com que tipo de post. Você vai ter que montar, né, e desenhar esse funil, né, os fluxos no funil, conteúdo de topo, de meio e de fundo, o tipo de conteúdo para topo, meio e fundo. Então, todas essas coisas você vai precisar desenhar, estruturar, para você ter um plano de marketing completo para você implementar. Essa é a segunda coisa. Por quê? Já que você está começando, e esse vídeo é mais para quem já está ali entre, né, ou abrir, ou vai abrir, ou está ali entre 1 a 3 anos, está no início ali do seu home studio, ainda não está tendo uma receita recorrente, você vai precisar estruturar o seu marketing. Por quê? Porque marketing é o primeiro processo que vai ter mais importância no início para aquelas pessoas que vão precisar captar um número maior de clientes. Vai precisar de marketing pesado, inclusive em mais de uma plataforma. E aí, o marketing vai precisar ser estudado em função daquilo que você definiu no seu planejamento estratégico que você quer vender. Você vai ter que casar a plataforma certa, o tipo de cliente certo, se o produto ou o serviço está casando na plataforma para o cliente certo, ajustar essas coisas para fazer o seu marketing intenso, né, no início, e depois ir ajustando, fazendo alguns testes, inclusive, para que as coisas desenvolvam da forma como você queira e deseja, né? Colocou lá no seu planejamento estratégico como meta. No marketing, logicamente que a gente vai criar indicadores, a gente vai, né, ter metas e tal, mas um dos principais indicadores, né, que você vai precisar medir é o número de leads que marketing traz. Quantas pessoas estão entrando em contato com você ou com a sua empresa todo mês? Esse é o principal indicador. Se você tem, sei lá, 2, 3 leads por mês, ou seja, pessoas que estão ali querendo comprar o seu serviço ou o seu produto, entrando em contato, você, né, principalmente até porque a gente não fecha todo mundo que entra em contato, quanto mais pessoas eu tenho entrando em contato comigo, seja pelo YouTube, Instagram, seja por indicação, seja pelo WhatsApp, enfim, na plataforma que você usar e que você optar em fazer marketing, você vai ter que captar muita gente, porque você sabe que sua taxa de conversão vai ser baixa. Então, tem que captar muito lead do marketing, tá ok? A terceira coisa, o terceiro pilar, né, para quem está começando aí, é o pilar de venda. Depois do marketing, que eu estou conseguindo captar muita gente entrando em contato, eu tenho que aprender a vender. Não adianta, se você vende inclusive serviço ou algo, né, de um ticket um pouco maior, quanto mais caro você vende algo, mais as pessoas vão tender a conversar, a falar com você para, né, você conseguir justificar esse alto preço para que a pessoa também possa conseguir ver o alto valor que aquele seu serviço ou produto tem e ela estar disposta a pagar aquilo que você deseja. Então tem que casar ali preço com valor. Preço é o que o cliente paga, valor é o que o cliente leva, tem de experiência, os benefícios, enfim, daquilo que ele está comprando de você. Então, casou tudo isso, você vai conseguir fechar a sua venda. Lembre-se que a gente consegue fechar um número X de clientes, por isso que a gente tem um indicador em vendas que é a taxa de conversão. Para cada X pessoas que entram em contato comigo, você vai fechar Y. Você não consegue fechar 100%. Então, esse Y, quanto maior, melhor.
Então, se eu tenho 100 pessoas entrando em contato comigo e metade delas, ou seja, 50% eu fecho, é uma taxa muito boa, né? Inclusive para o nosso mercado, acima da média. Então você vai ter que começar a coordenar esse indicador, medir esse indicador para você ver se as suas vendas estão sendo eficientes. Quanto mais leads por marketing você captar e mais pessoas você converter na venda, melhor. Esse é o quarto pilar. E por último, o quinto e último ponto que eu faria e me empenharia muito no início, né, é para você trabalhar a sua gestão/rotina. Gestão do quê, Givandro? Gestão dos outros processos que o seu negócio precisa ter, que são os processos de financeiro, o processo de networking, o processo de gestão do conhecimento. Você precisa escrever como você faz as coisas para você evoluir e saber, inclusive gerar conteúdo interno seu para gerar um produto novo, um serviço novo e assim por diante. Então essas coisas precisam ser geridas, né? Gerir finanças, gerir marketing, vendas, gerir pós-venda, gerir as entregas, que são projetos dos clientes, gerir uma série de coisas e para que eu consiga dar conta de tudo, se for sozinho, no modelo One Person Business, que é o meu, você vai ter que fazer isso. E a sua rotina é que vai precisar se encaixar nisso. Que rotina, Givandro? A rotina do seu dia a dia, a sua agenda semanal. Se você trabalha numa empresa e chega em casa, sei lá, 6, 7 horas da noite e trabalha no seu home studio das 7 às 10, como alguns dos meus alunos ou mentorados fazem, você tem 3 horas, 2 horas e meia por dia para investir no seu home studio, para fazer esse tempo te dar um retorno, porque você quer sair do CLT e uma hora poder estar 100% disponível para trabalhar para você mesmo. Agora, se você já está 100% disponível, então você tem todas as horas possíveis. O seu dia a dia, a sua rotina, vai precisar ser ajustada dentro desses processos. Por quê? Você vai precisar fazer um pouquinho de marketing, um pouquinho de vendas, um pouquinho de pós-vendas, um pouquinho de produção musical, um pouquinho de negociação. Cada dia você vai fazer alguma coisa. Se você deixar a esmo, o caos vai tomar conta da sua rotina, do seu dia a dia, e você não vai alcançar nada. Você tem que fazer uma agenda padronizada, porque você tem que ter hora para você fazer seus conteúdos. Se você estiver no YouTube, como eu tô, tem que ter hora para fazer vídeo, você tem que ter hora para postar no Instagram, para escrever, seja um carrossel, um post, assim por diante. Você tem que ter hora para tudo. Então esses momentos, essas horas que você vai investir para fazer algo, precisam estar planejados. Hora de produzir, hora de fazer tudo que você tem que fazer para você alcançar aquela receita que você colocou lá no início, na planilha de estratégia financeira lá no seu planejamento estratégico. Então, são esses os temas que eu falaria para você que está ou querendo começar ou começando agora entre 1 e 3 anos. Ah, Givandro, eu já tenho mais tempo que isso e não tenho tudo isso que você está falando. Então, meu amigo, considere se dando N passos lá atrás, pouco importa o tempo que você tem de mercado. E aí eu falo aqui para DJs, eu falo para produtores musicais, esse vídeo serve para músicos, para artistas em geral, inclusive de outras áreas, né? Tem várias pessoas que assistem esse canal aqui que trabalham, eu sei porque eles me escrevem, que trabalham com design, desenho, que trabalham em outras áreas, me seguem lá no meu outro canal também, mas seguem esse aqui, porque são artistas de mundos diferentes, né, de mercados diferentes, mas que tem por trás uma empresa de si mesmo, um One Person Business, como eu tenho aqui na indústria da música e lá na outra empresa. Então as coisas vão funcionar para todo mundo. Se você tiver que dar um passo atrás, dê também esse passo atrás, que vai ser muito melhor para você. É preferível dar 2, 3 passos atrás para alavancar o resultado para frente, do que não ter planejamento estratégico, não ter a jornada do seu cliente, não entendendo como é que você vai fazer para captar, vender e fazer o cliente voltar, não ter os seus processos padronizados, nem gestão e nem rotina, de forma que você não consiga enxergar o que você está querendo vender e medir aqueles temas para você saber, tô bem aqui, tô bem lá, tô mal aqui, tô mal lá, o que eu tenho que fazer para melhorar. Muita gente que me procura são excelentes profissionais. A grande maioria das pessoas que tem um nível um pouco melhor, inclusive que estão nas minhas mentorias, né? Não agora porque eu não tenho mentoria rolando aí, mas as pessoas que já estão num patamar um pouco mais avançado, né? Ou seja, que tem 10 anos, 15 anos, 20 anos de experiência, elas são muito boas naquilo que elas fazem, como um médico é para atender alguém, como um dentista é, um advogado é. Mas a gente não estudou administração, gestão, a gente não estudou para ser empresário. Então a gente precisa agora dar esse passo em direção
a esses outros conhecimentos para que a gente consiga aplicá-los aí no seu home studio, aí na sua empresa. Senão você sempre vai continuar reclamando: ah, Gevandro, não consigo sair do meu emprego, não consigo ganhar um pouco mais para poder sustentar a minha família, não consigo tirar férias, só tiro férias na minha empresa, mesmo assim está adiando, o banco de horas está lotado, eu não consigo ter tempo para viver do que eu amo, e uma série de coisas que você que está me assistindo aí com certeza deve estar passando. Se você quer participar de algo que vai ser estruturado em cima de tudo isso que eu falei aqui, de maneira sequencial, inclusive com mais tempo para você ser acompanhado por mim, né, e participar isso, obviamente, com outras pessoas, numa comunidade, num grupo aí, eu vou ter lá dentro, o projeto é o projeto Apollo, ele vai estar dentro de um ecossistema de uma comunidade que vai ser lançada em novembro. Já estarei lançando aí, já falei aqui, já fiz várias lives. Essa semana, inclusive, estou de férias ainda, vim aqui só para fazer uma breve manutenção num item que eu precisei fazer, já saio de novo, vou viajar amanhã novamente. E nessa viagem eu estou colocando tudo que eu preciso, né, para terminar, a partir da próxima semana, de configurar a comunidade, de trazer os profissionais que vão participar comigo. No Projeto Apollo eu vou ter advogados que vão tirar dúvidas de vocês sobre abertura de empresa, sobre contratos. Eu vou ter pessoas de networking. Você vai poder, inclusive, lá dentro vender os seus produtos e os seus serviços, porque eu vou ter um local lá para você fazer isso. Eu vou ter Hot Seat, que é um local, e inclusive ao vivo vão ter também, para as pessoas poderem te ajudar, caso você queira, obviamente, falar sobre as suas necessidades. Eu vou ter mentorias feitas por mim mesmo, ao vivo, semanais, para que eu possa te ajudar a pegar na sua mão e falar: faça isso, vá nessa direção, você faz isso, vai nessa direção. Até porque cada pessoa está num tempo, cada pessoa precisa de algo. O Projeto Apollo vai estar num preço muito abaixo, obviamente, né, porque é em grupo, do que a minha mentoria individual. Muita gente ainda não tem condição, né, de pagar pela mentoria individual, que aumentou tem 2 meses e meio, mais ou menos, em função do número grande que eu estou tendo de mentorados lá na minha outra empresa e também de algumas pessoas aqui da indústria da música que têm me procurado. Então, como a gente não tem tanto tempo assim e tem que gerir várias coisas, inclusive eu tenho 2 empresas, como vocês sabem, eu preciso, né, me deslocar entre as duas para fazer o melhor que eu posso para entregar para vocês tudo aquilo que eu venho me dispor a fazer. Então, pense nos pilares que eu falei nesse vídeo, trabalhe em função deles, e se você quiser ser acompanhado por mim e por outros profissionais, ter metodologias, ferramentas, mentoria semanal, dentro de uma comunidade fechada, com um ambiente completamente diferente do que você já viu, com todas as ferramentas para você ir fazendo passo a passo e alcançando os seus resultados, o projeto que eu te convido a participar é o Projeto Apollo. A lista dos interessados tá na descrição, na primeira descrição desse vídeo. Clica aí, se inscreva lá. Para se inscrever não paga nada, quando sair você vê, tá no preço, tá dentro do seu bolso, tá dentro do seu time, é tudo aquilo que você deseja. Se sim, vai ser um prazer ter você participando com a gente lá. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau, pessoal.